Glória a Deus. Graça e paz, meus amados. Bom dia. Queridos, vamos começar orando, depois a gente vai explicando. Senhor, meu Deus, nós queremos nos colocar na concha das tuas mãos, consagrando a ti, Senhor, nossa vida, nossa casa, nosso coração, para que nessa manhã nós prestemos a ti, Senhor, um culto, Senhor, agradável ao teu santo e poderoso nome. Pai, guarda, Senhor, nossa mente, guarda, Senhor, nosso coração na tua presença, para louvor da tua glória, no nome santo e poderoso de Jesus. Que nós diminuamos e o Senhor cresça, e o Senhor nos use, Senhor, como instrumento da tua graça. Quero te pedir a tua bênção, que o Senhor, Senhor, derramando uma unção, o poder do teu Espírito Santo, em todas as casas, todos os lares, todos aqueles que estão assistindo, Senhor, agora, Senhor, nesse momento, esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Mas quero te pedir também, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, conduzindo cada momento. Desde já te pedimos a tua bênção sobre a escola dominical, para louvor da tua glória, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados, está com um excesso de luz, né? Eu vejo que está com excesso de luz, mas nós agora não tem como mexer nisso. Tentamos melhorar e acho que ficou com excesso. E às vezes mínimos detalhes, como é um operador só, né? Com a graça do Senhor, lógico, guiado pelo Espírito Santo, o teclado acabou a pilha. Estava usando até agora, parou, acabou a pilha. Aí eu tive que parar, pegar um teclado que eu tenho em reserva, colocar para poder conduzir o momento, né? Então, nós vamos estar ouvindo primeiramente um louvor que os jovens da nossa igreja, aí, o Gil e o Joelde, gravaram, especialmente você aí que faz parte da comunidade de fé, poder matar a saudade, né? Matar a saudade de estar os ouvindo lá ao vivo. Não é exatamente ao vivo, nós ainda não chegamos nesse nível de criar uma rede, fazer ao vivo, isso deve ser possível, mas estamos aprendendo, mas você vai poder ouvir a gravação que eles fizeram. Ficou talvez um pouco baixo o nível de som, a qualidade estou achando até boa, porque é um som de casa mesmo, né? Chamado som de garagem, só que ficou um pouco baixo, né? Louvor de garagem. Então vocês mesmos vão nos dando um retorno, uma crítica construtiva, para que, se for, a gente já aprimora da próxima vez, ok? Então vamos ouvi-los aí, para a glória de Deus. Glorificarei ao teu nome, ó Pai. Glorificarei, glorificarei, pois tu és Senhor, meu Deus e meu Rei. O meu respirar
acordar, devo a ti, Senhor, pois é teu favor com meu coração. Quero declarar que só tu és Deus, outro igual não há. Glorificarei ao teu nome, ó Pai. Glorificarei, pois tu és Senhor, meu Deus. Vai acompanhando o louvor, louvando na sua casa. Senhor, nós somos eternos devedores. Te rendemos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, porque toda dádiva vem de ti. Assim como a oração que meu irmão Bojican sempre faz, Senhor. E muitas vezes nós esquecemos de te agradecer, Deus. Obrigado, Senhor, até pelo ar que respiramos. Às vezes nós não nos levamos em conta disso, Pai, mas é dádiva do Senhor, é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, te agradecemos por mais um dia. O meu respirar, o meu acordar, devo a ti, Senhor, pois é teu favor com meu coração. Quero declarar que só tu és Deus, outro igual não há. Glorificarei ao teu nome, ó Pai. Glorificarei, pois tu és Senhor, meu Deus e meu Rei. Glória a Deus. O pastor Poni nos vai trazer uma pequena palavra que ele gravou, né, naturalmente, que está em Atos 22, 7.
Se você puder abrir a tua Bíblia, nós aguardamos a palavra abençoada que o servo do Senhor trouxe para nós, traz para nós. Acho que eu já tive o privilégio de já ouvi-la, né? Mas é uma palavra do alto, realmente uma palavra abençoada e muito conectada a essa realidade, ao tempo que nós estamos vivendo agora. Diz assim, Atos: então, esse é o apóstolo Paulo falando, né? Nós conhecemos a história, a grande maioria de nós. Então caí por terra. Atos 22, 7. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ouçamos a palavra do pastor Polito. Graça e paz da parte de Deus, amados irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por mais uma manhã em que Ele manifestou o cuidado dele para com cada um de nós. Quero fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Amém e amém. Onde você está, você pode dizer amém, porque amém significa assim seja. Eu quero compartilhar o tema para essa devocional, que é a queda que manifesta a glória. Quem sabe você, amados irmãos que estão conectados, possa, quem sabe, estar aí perguntando, questionando no seu coração: mas pastor, como assim a queda que manifesta a glória? Você vai entender. O texto que eu quero compartilhar com vocês é o Atos capítulo 22, a parte A do versículo 7, que diz assim: e caí por terra. E também a parte B do versículo 8, que diz: eu sou Jesus de Nazareno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você conhece a história. O nosso tempo é pouco, mas depois você dá uma lida no texto anterior, que Paulo ele está se defendendo diante de um grupo de gente raivosa, de pessoas fanáticas, de pessoas religiosas, que não entendiam a forma a qual Paulo, de forma usada e ousada, manifestava o poder de Deus em sua caminhada ministerial. Amados, eu quero dizer para você, muitas pessoas, elas, diante de uma atitude ousada da nossa parte, elas vão, sem dúvida, se manifestar com raiva,
e com ódio muitas das vezes. Jesus ele chega a declarar que ele veio para trazer a espada dentro de casa, dentro do lar. Estranho. Como que Jesus, que é o Jesus da paz, vai trazer espada? Mas sim, vai dividir. Algumas pessoas passam por situação assim, convertem e aí logo começa dentro do lar a guerra. É assim que funciona, amados irmãos. Então, moral da história, conclusão desse pequeno devocional. Quando você e eu decidirmos de forma ousada, sermos usados por Deus, é assim que vai acontecer, como eu já falei. E nós estamos vivendo um momento difícil, já falamos. E que, ao passar esse momento difícil de crise, de medo nos corações das pessoas e ansiedade, que caia por terra toda feitiçaria, toda idolatria, todo egoísmo, e que caia por terra toda a frieza de alguns cristãos. Caia por terra, para que a glória de Deus venha a ser manifestada e que possamos conhecer Jesus de Nazaré. É assim que funciona. Então, amados irmãos, que, como diz Salmo 33, no versículo 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Depois de passar tudo isso, depois de cair por terra todas as coisas ruins que não glorifica a Deus e que tem entristecido Deus, como um Deus que deseja agir e reinar na nação brasileira. Aqui está o Saulo indo para fazer o que não devia, embora ele achava que estava certo, mas caiu por terra. E que possamos, como igreja brasileira, como nação, provarmos Jesus de Nazaré. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Que possamos provar Yeshua HaMashiach, o HaMashiach, o Messias, Yeshua, o Salvador, aquele que salva. Ó Pai amado, ó Pai bendito, glorificado seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Ó Pai, que possamos, ó Deus, mais uma vez, se apegar, ó Deus, com toda a nossa força, ó Pai, em suas promessas, Senhor. E que caia por terra nessa nação toda macumbaria, aleluia, toda feitiçaria, aleluia, toda confusão no lar, aleluia. Ó Deus, que depois de tudo passar, que sejamos uma igreja e que sejamos uma nação que se volte para os teus pés, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz da parte de Deus, amado. Glória a Deus. O computador não quer que o pastor Poni pare de falar, mas agora é a minha vez. Amados, esse é aqui o falha do operador aqui de som. Faz um papel de DJ praticamente, nesse caso.
Amados, muito boa palavra do pastor que ele traz nessa parte inicial aí. Nós precisamos, então, cair para poder a glória de Deus subir, né? A queda, nem toda queda traz a glória, mas a queda é conduzida em Deus, ela vai trazer a glória, porque é o momento que nós diminuímos para que o Senhor cresça. E no texto que ele aludiu, não fez uma referência, não pensei que vim trazer paz à terra, mas vim trazer a espada, é Mateus 10:34, no mesmo texto, Jesus termina, na mesma passagem, no versículo 3, dizendo assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Né? Nós estamos tendo momentos que são voluntários e obrigatórios. E isso está gerando, assim, algumas confusões, e vão gerar mais confusões ao longo dos dias, mesmo que nós oremos e nos coloquemos, que isso é próprio do processo humano. E o bispo trouxe uma palavra num dos áudios dos vídeos dele, muito bom, em que ele fala que não é uma questão de direito a mais importante. A mais importante é a questão de Jesus. E Jesus olhou a multidão e se compadeceu delas. Então nós talvez tenhamos alguns direitos e não estamos usando a força da lei para exercê-los, seja como indivíduo, seja como comunidade de fé. Mas nem tudo que é lícito é conveniente. Tenho falado isso com frequência porque eu acho que é uma das palavras de ordem para esses dias. Então, nós estamos aprendendo a voluntariamente. A cruz é aquilo que voluntariamente nós aceitamos por obediência, não por desejo, senão seria masoquismo. Né? Jesus não desejava a cruz. É só ler lá os textos do Getsemane. Mas ele voluntariamente aceitou a cruz para poder fazer a obra de Deus. Então, nós temos que voluntariamente aceitar as coisas de Deus. Senão, eventualmente, Deus vai nos levar a uma queda controlada para que nós possamos crescer. Né? E, de fato, a própria cruz é uma queda. Né? Jesus vai ao mínimo, desce lá de toda a sua glória e vai à morte, vergonhosa morte de cruz. Então, eu queria te pedir para você, aí no seu lar, eu gostaria de me ajoelhar, mas não... é melhor ficar aqui acompanhando, mas você fechasse os teus olhos, sentado ou se ajoelhando, se é o seu costume, ou em pé, que é o nosso momento de confissão. Né? Porque nós criamos expectativas falsas, às vezes até sobre Deus, sobre Cristo, e nem sempre tomamos a nossa cruz. Ou tiramos pedaços da nossa cruz, como naquele videozinho tradicional de WhatsApp. Mas nós queremos nos colocar na presença de Deus nesse momento. Vou deixar você na sua oração, silenciosa aí por algum tempo, por alguns segundos, na sua oração silenciosa com Deus, depois nós oraremos. Pai, nós queremos nos colocar na coxa das tuas mãos, pedindo perdão por qualquer resistência da nossa mente, do nosso coração, à tua vontade. Não a resistência mais natural, talvez de questionamento. Isso o próprio Senhor Jesus teve diante do Pai, quando chegava a hora dele na cruz. Mas eu falo aquela que se consolida, aquela que se concretiza. Pai, não permita que nós chegamos a esse ponto. Se chegamos, nós queremos te pedir perdão e nos ensina, Senhor, a obedecer aqueles que são autoridades instituídas sobre nós, as orientações que nós temos recebido, para que possamos nos manter unidos em torno de Cristo,
em torno da tua palavra, em torno da tua graça, em torno do teu amor. Por isso, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, toda a resistência à tua vontade, toda a resistência a essa queda, toda a nossa falta de visão do teu propósito nessa queda. Nos perdoa porque não temos te buscado como deveríamos, para entender melhor de ti os teus propósitos nesse tempo, para que assim o teu nome seja glorificado em nós. Pai, lava o nosso coração com o poder do teu sangue, nos guardando de toda injustiça, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo mais um cântico, que foi também gravado pelos nossos jovens músicos. O pastor canta com o coração, porque já me disseram que quando eu canto, eu acabo interferindo demais na voz dos músicos. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
ao Rei Jesus. Oh, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Quem sabe um dia eu ainda vou cantar assim. Essa, não sei se seria uma inveja santa do talento do irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Eu quero te convidar a você abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 9. É a passagem que vai chegando ao final, né, depois do dilúvio. Eu queria perguntar quem achou, dar um glória a Deus aí, mas eu não vou poder ouvir o glória de vocês. Então, eu vou supor. A irmã Fernanda fica me dando suporte aqui como ponto, por isso que eu estou com os fones de ouvido. E ela falou, é só vocês botarem o coraçãozinho. Mas tem um delay, né? Delay é o tempo em que eu falo e o tempo que chega para vocês. E ele varia. Nós já vimos que tem casos aqui, nós fazendo medições bem domésticas, né? Com as irmãs que estão ajudando aí, Fernanda, Paula e outros, que às vezes esse delay dá 60 segundos. Então, eu vou supor que já deu tempo para você abrir aí a Palavra de Deus. Vou ter que botar o óculos, o reflexo, eu não consegue ver meus lindos olhos, mas senão a minha vista cansa antes de terminar a ministração. Diz assim a palavra, Gênesis 9, a partir do versículo 20. Tá? Vou estar de olhos baixos porque eu estou lendo. Porque eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo. Estou com alguns arquivos abertos aqui. Tá? Depois o pastor vai olhar lá os coraçãozinhos com calma. As irmãs estão me avisando que tem bastante. Glória a Deus. Gênesis 9, 20 fala assim, cedo Noé, lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho. Passou a plantar uma vinha, ponto, né? Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera seu filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Palavra do Senhor, oremos.
Senhor meu Deus, nós queremos glorificar o teu santo e poderoso nome, te agradecer pela porção da tua palavra que trazes aos nossos corações nessa manhã. Abre nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome santo e poderoso de Jesus. Senhor, que o nosso coração esteja aberto para a tua palavra e ela destrua as fortalezas, mentiras do inimigo, a fim de que o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, para que essa palavra em nós frutifique a 30, 60, a 100 por um, frutos fiéis, saudáveis, que permaneçam para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, essa é uma parte final, uma parte triste da história de Noé. Ontem à tarde eu estava meditando na palavra, manhã e à tarde, e preparei um sermão bem estruturadinho, bem ali arrumadinho, como eu prefiro, né? E orando, quando eu terminei tudo, uma hora o Senhor falou no meu coração, mas esse é o sermão da noite. Eu falei, glória a Deus, então daqui a pouco vem o da manhã. E fui fazendo as coisas, orando, vendo um monte de coisa, internet, ouvi, recomendo. Agora já não dá mais tempo, porque é 24 horas esse negócio de Instagram fica no ar. Eu estou me familiarizando. Mas quem assistiu a live do Bispo, talvez vá entender um pouco o que eu estou falando, alguma coisa ficou no meu coração. E aí, na hora que eu estava ministrando, nós tivemos 2 discipulados ontem, graças a Deus, discipulado liderado na casa, né? Agora liderado pela irmã Maria Helena, discipulado liderado pelo irmão Raimundo, o pastor Poninho participou quase o tempo todo da Maria Helena, eu fiquei um bom tempo lá no do Raimundo, participei dos dois. A vantagem é que dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, quase, né? Quase. Mas dá para estar lá e cá. E quando eu fui fazer a oração final, me veio uma palavra ao coração. E aí eu fiquei meditando nessa palavra, de ontem para hoje. Sobre o que tem a ver essa história de Noé conosco. E o raciocínio não vai ser difícil, vocês vão acompanhar. Lógico que outra ocasião, nós vamos voltar nisso com mais tempo para trabalhar melhor esse assunto. Só recapitulando, a palavra de Deus diz que não havia chuva sobre a face da terra. E era Noé da idade de 500 anos quando ele foi chamado. Isso aí está em Gênesis, a partir do capítulo 6, quando ele foi chamado por Deus, né? Era visto como injusto. Então ele e seus 3 filhos, os filhos casados, ele casado, naturalmente ele tinha filhos, foi construir a arca. E levaram 100 anos fazendo a arca, né? Algo assim inimaginável. Embora nós estejamos vivendo dias inimagináveis, mas como nós, com muita raridade, vivemos 100 anos, naquele tempo lá tem aquelas vidas longas daquele tempo, e ficou 100 anos construindo a arca. E o pessoal zombando dele, ele e a família dele resistindo firme e forte àquela tarefa. E aí entraram na arca e viveram um tempo de confinamento. Não estou profetizando que vai ser o tamanho do nosso confinamento, né? Mas em Gênesis capítulo 7, vai dizer que as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então, Noé ficou ali 150 dias na arca. E depois as águas iam se escoando ao cabo desses 150 dias. E ainda ficou mais alguns dias até que ele pudesse sair, né? Então, sem entrar em mérito assim de muitas pontas, né? Mas no versículo 11 fala, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, romperam-se todas as fontes do abismo. Esse detalhe dos números não importa muito, é só para ilustrar, tá, irmão? Está em Gênesis 7:11. E mais embaixo vai dizer assim, ó: no dia 17 do 7º mês, a água repousou sobre os montes, as montanhas de Ararat. E vai continuando. E aos 27 dias
do segundo mês a terra estava seca. Então, quer dizer, Noé passou muito tempo, muitos meses dentro da arca. O versículo 13 do capítulo 8 vai dizer: no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé. Então Noé ficou mais de 10 meses dentro da arca, 300 dias. Pastor, não está profetizando quarentena de 300 dias. É só para ilustrar a história, o fato que nós podemos trazer aos dias de hoje. E está ele ali, a família, né, nora, as 3 noras com a sogra, o pai com os filhos, né, o sogro com as noras, e aquela bicharada, imagina a confusão, não podia deixar o tigre chegar perto do cordeiro, né, aqueles animais comendo e fazendo suas coisas cheirosas. Imagina o cheiro da arca, e a família está ali firme, resistindo àquele confinamento, aquela quarentena de 300 dias. Eu acho que o nome seria trezentena, durou mais ou menos isso. E aí eles saem da arca e encontram uma terra devastada, a ser repovoada por ele e pelos animais. Eles não saíram da arca e encontraram os jardins de Amsterdã, ou aqui mais perto em Petrópolis, floridos. Eles encontraram uma terra devastada. Irmãos, isso é só uma comparação, né? A proporção, eu sei que vocês todos são muito inteligentes, vão saber guardar, né? A proporção em relação à nossa atualidade. E nós, quando saímos dessa quarentena, nós não vamos encontrar uma terra devastada, mas nós vamos encontrar situações difíceis, situações de crise, situações que não haviam antes e que passarão a haver. Pode ficar sem pagar a luz por, 3, 4 meses, já está aí promulgado pela ANEEL. Amém? Mas depois você vai ter que pagar, parcelado. Então, você vai ficar sem pagar a luz, você tomar essa decisão, porque o dinheiro está custo, está recebendo menos, precisa comer prioritariamente, isso é normal, é essa a ideia, o espírito da lei, da norma, mas depois você tem que pagar, sem saber se você vai ganhar mais do que estava ganhando antes de começar a quarentena. Então Noé tinha esse desafio, né? Ele era agricultor, nós lemos aí no texto, né? Era lavrador, e ele passou a plantar uma vinha. E lógico, está o resumo, né? Ele não plantou a vinha, no dia seguinte colheu, sempre a gente sabe. É um resumo, como qualquer história que a gente conta, né? Ele plantou essa vinha, passou o tempo, colheu, fez o vinho e embriagou-se. Noé relaxou. 100 anos construindo a arca, quase 1 ano dentro da arca. Saiu uma terra devastada, ele liderando a família, era o patriarca, como as coisas funcionavam naquele tempo, e foi organizando a terra, deve ter feito uma cabana, porque eles não aguentavam mais arca, e foi caminhando, construiu a sua arca, construiu a sua cabana, a tenda, como eles faziam naquele tempo, e começou a plantar. E entre outras coisas, ele não plantou só vinho, porque tinha que comer outras coisas, ele plantou uma vinha. E aí ele relaxou. Relaxou e parou de vigiar. Lembra sempre o irmão Raimundo citou isso bastante. Parou de vigiar. Relaxou, tinha razão para relaxar, tinha motivo para relaxar, mas ele relaxou. E relaxou demais. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter um tempo de relaxamento, não tem que ter de lazer, né? Não estou dizendo que nessa quarentena você só vai poder orar, ler a Bíblia e arrumar a casa. Os irmãos aí que estão trabalhando, né? Aí estão dando descanso, que não estão trabalhando, alguns estão trabalhando até mais, né, do que antes da crise, mas aqueles que não estão trabalhando estão dando um descanso para as varoas, cozinhando, lavando a louça, lavando a roupa, né? A gente conhece um que é muito querido nosso, que sabe fazer isso tudo muito bem, mas ele está trabalhando, o comércio dele está aberto, né? Ele ajuda, mas o comércio está aberto. Se não tivesse, ele ia fazer isso tudo, ele só não passa roupa, mas já ia ajudar bastante a irmã na divisão das tarefas domésticas, né, da sua digníssima, da sua esposa. Ô, Glória! Ó, tá tendo até glória ao vivo aqui ecoando.
Mas não precisa fazer só isso. Pode ver um filme bom, pode ver alguma coisa. É bom ver novela não, né? Geralmente não é bom. Pode ter exceções. Mas não pode relaxar demais. Nem agora e nem depois. Então Noé falou, quero relaxar. E relaxou demais. No que ele relaxou demais, porque tudo tem que ser com moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, todos os seres humanos. Perto está o Senhor. Também é uma das palavras de ordem para momentos de crise. Umas palavras de ordem bíblicas. Bíblica. Então ele relaxou demais. E aí o que aconteceu? A confusão entrou na casa dele. A família que permaneceu unida 100 anos fazendo uma arca, sendo zombado pelo resto do povo à sua volta. E, bom, o povo, de certa forma, tinha razão, porque para que fazer uma arca num lugar que não tinha água e não chovia? Era uma ordem de Deus, mas o povo não conhecia Deus, não ouvia Deus. Essas loucuras que a gente conhece em menor proporção. E aí, ficaram na arca, quase um ano. E aí começaram a reconstruir a terra. E a família está ali unida. Mas no momento que, especialmente falo para você que é sacerdote do lar, tá? Mas vale para as irmãs também, vale para os filhos, vale para todo mundo. Especialmente você que é sacerdote do lar. Relaxou demais. Relaxou demais. Passou o ponto. Não tem tinha aquele personagem, né, do Chico Anísio, estava indo tão bem. Às vezes a gente faz isso, né? Está indo tão bem. A nossa fala está muito boa e a gente passa do ponto e azeda um relacionamento, perde um negócio, estraga alguma coisa, né? Passou do ponto, né? Aí o pessoal que é bom de massa e cozinha, eu sei mais ou menos, sabe que os irmãos sabem que eu faço um excelente doce de leite. Né? Não posso dizer a marca, porque senão a Nestlé vai ter que pagar royalties para nós, para mim e a benefício da igreja. Senão eu diria o nome da marca, que sai um excelente doce de leite condensado. Mas, sabe que passou do ponto, é ruim de recuperar. Tem certas vezes que passou do ponto só fazendo de novo. Então, meus amados, poxa, pastor, mas é pessimista, a coisa mal começou, o senhor já está falando que vem lá. Mas o profético é isso. É falar do que vai vir. É antecipar, preparar o coração do povo. O nosso coração é mim, porque a palavra é para mim. Então, meus amados, vamos, desde agora, cuidar de certas questões, dos nossos relacionamentos, do nosso dia a dia, para que no depois, quando vier o depois, não logo no início do período de reconstrução, porque vai estar todo mundo ainda a mil para retomar as atividades, mas quando as coisas derem uma acalmada, cuidado para não relaxar demais. O bispo ontem, a live com o pastor Alan, que está como missionário lá na igreja de Assunção, no Paraguai, ele falou que quando as torres gêmeas caíram, as frequências nas igrejas protestantes, cristãs, católica também, triplicou. Triplicou durante 3 meses. E o tempo foi passando, foi caindo, quem assistiu viu, e voltou ao que era antes. Então, fica também um recado para nós enquanto Igreja de Cristo. Você que está entendendo, e nós vamos falar sobre isso logo mais, que é uma oportunidade para você reconstruir a sua fé, o seu altar enquanto santuário do Deus vivo, mas também como nós, igreja, não podemos também depois relaxar demais. Temos que continuar nos mobilizando e encontrando caminhos para alcançar aqueles que não foram alcançados. Jesus veio e continua vindo para buscar e salvar o perdido. Sobre mim e sobre você, creio que ele já veio, mas ele continua vindo para buscar e salvar o perdido.
E nós somos cooperadores dele, segundo a fidelidade da sua palavra. Então, meu amado, minha amada, nós precisamos ficar vigilantes em todo o tempo. Podemos ter momentos de distração, momentos de relaxamento, mas nunca demais. Sem cuidado para não passar do ponto. Isso desde agora, quando vier o período de reconstrução, vai ser uma festa, já logo no início, mas depois, quando as coisas começarem a se assentar, começarem a se normalizar, perguntando médico se pode beber ou não pode beber, isso é um critério dos dias de hoje, das coisas. Nós estamos lá atrás, não havia nem lei mosaica ainda, não havia divisão de alimentos puros e impuros, estamos em outro tempo. Noé não aprendeu a fazer vinho, a plantar uva. Não sei se os irmãos sabem, se você tiver de estômago vazio e só beber o suco de uva, você se embriaga, né? Se você beber 2, 3 litros de suco de uva, você vai ficar embriagado. Eu já tive essa experiência antes de Cristo. Poderia até ter depois de Cristo, não é proibido beber, mas como eu já sei, eu já cuidei, né? Então, meus amados, ele já sabia fazer aquilo. Aquilo já era o dia a dia dele, antes de começar a construção da arca. E ele não parou e ficou só construindo a arca, né? Ele construía a arca e cuidava das suas plantações. Igual nós, a maioria de nós, constrói a arca, que a arca é o símbolo da igreja, não dá para a gente caminhar demais nisso, e cuidamos das nossas coisas no dia a dia. Então, meus amados, ele voltou a fazer o que ele fazia. Só que como ele estava exaurido, desgastado, por causa do processo que ele viveu longo, né, um processo de mais de 100 anos, sendo o último ano bastante tenso, né, imagino, fica tentando imaginar aquela vida dentro da arca, sem internet, sem Netflix, já fiz propaganda, né, sem canais de streaming, sem coisas desse tipo, sem celular, sem nada. E nem tinha ninguém para ele ligar, porque ele sabia que todo mundo à sua volta tinha perecido. Imagina a atenção. E aí veio aquele momento de relaxar. Então, haja com equilíbrio, na medida das suas possibilidades, na medida do seu discernimento. Se estiver faltando, Tiago fala, peça a Deus sabedoria e peça com fé, que Deus não nega a ninguém. Não é uma questão de ser letrado, é sabedoria do alto. Haja com equilíbrio agora, haja com equilíbrio em pós-quarentena e quando as coisas estiverem mais reconstruídas. Para uns vai demorar um pouco mais, para outros menos, as atividades vão mudar um pouquinho os valores, não sabemos o quanto, há muitas incertezas ainda. Não se exceda nesse, não deixe acumular. Não vou resolver todas as questões com o meu marido ou com a minha digníssima quando passar essa quarentena. Porque agora eu não posso me chatear e pegar o carro, a bicicleta, o chinelo e dar uma volta para espairecer, né? Está sem esse recurso. Não. Com sabedoria, não deixe os problemas acumularem para querer resolver tudo depois, porque a conta pode ser muito alta. A conta de Noé estava muito alta. E quando ele quis relaxar, ele é o responsável, porque ele falhou na sua função, ele trouxe divisão para a sua casa. Eu infelizmente acredito nisso. Espero que Deus preserve, pelo menos, a sua igreja. Muitos casamentos, particularmente, se desfarão após essa quarentena. Porque vai acontecer isso. Não vai haver orientação, vão deixar os problemas acumularem, as tensões vão se acumular e corre o risco de se passar do ponto na hora da calmaria, e aí passou do ponto, certas coisas é difícil voltar atrás. Então eu queria te transmitir essa palavra. Acredito que não era a palavra que você esperava, porque não era a que eu esperava. Talvez seja uma palavra
pouquinho forte de alerta nesse momento ainda inicial, tá? Essa quarentena, não sabemos em que grau, mas a tendência, embora tenha papo lá, papo para cá, justiça está entrando, não quero entrar no médico, qual a autoridade está mais certa, não está. Nosso papel aqui é orar pela autoridade. Qualquer orientação em particular, me chama no privado, a gente conversa, mas ela deve ficar de 45 a 60 dias. E hoje é o 14º dia, se eu não estou errando as contas, hoje é o 14º dia. Isso aí, começou no dia 16, contando quantas aulas foram interrompidas. Então tem pelo menos mais uns 30, talvez 45 dias pela frente. Então vá tratando as coisas com equilíbrio, se alimentando das coisas de Deus, da palavra de Deus, para estar fortalecido. Fortifique, espera, pois, por o Senhor e fortifique o teu coração para estar forte espiritualmente quando essas águas baixarem. Quando a terra devastada simbolicamente, não estou dizendo que vai haver convulsão social, devastação, não é nesse sentido, mas das crises, da dificuldade econômica, quando as coisas começarem a ser reconstruídas, continue vigilante, continue atento, porque a guerra no mundo espiritual, essa não para nunca. A guerra contra o coronavírus vai acabar. Mas a guerra no mundo espiritual, ela só vai terminar quando o diabo e seus anjos forem lançados no lago de fogo e enxofre. E o Senhor estabeleceu o teu reinado para sempre. Que Deus te abençoe. Quero orar mais uma vez com você, antes de nós começarmos o momento de escola dominical. Glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nós queremos louvar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Te agradecer pelo dom da vida, tua vida poderosa derramada sobre cada um de nós. Pai, fortalece nossa mente e o nosso coração, não só para esses dias que realmente estão difíceis, né? Não poder abraçar, não poder procurar as pessoas, não poder visitar os parentes, os irmãos, os amigos, irmãos na fé. Mas nós tivemos que nos preparar ainda mais para aquilo que está por vir. Como eu sempre digo, o inesperado está sempre nos esperando. Esse, por exemplo, foi extremamente inesperado. Se alguém me contasse isso um ano atrás, eu ia desconfiar, eu ia orar muito para ver se era de Deus mesmo, se alguém profetizasse. Eu ia achar muito estranho. Então, meu Pai, fortalece nosso coração para que nós saiamos mais fortes e permaneçamos te buscando e nos fortalecendo em Ti, para que nos mantenhamos vigilantes em Cristo, para não passarmos do ponto, como aconteceu com Noé. Que trouxe desgraça sobre a sua casa, trouxe desgraça, divisão, confusão sobre a sua família. Guarda os nossos corações, abençoa todas as famílias representadas, aquelas que estão podendo ver ao vivo. Muitos até não podem, porque a internet falha, mas aqueles que vão ver depois o vídeo gravado, nós também queremos que a tua bênção, a tua graça, as tuas misericórdias estejam sobre eles, estejam sobre nós, sobre todas as famílias representadas. Estenda a tua bênção sobre todas as famílias. Estenda a tua bênção também sobre as nossas autoridades eclesiásticas, reverendo Nelson, bispo Mano, bispo Emanuel, colégio episcopal. Agora na escola dominical vou falar alguma coisinha antes da aula sobre isso, questão de Santa Ceia. E estenda também sobre as nossas autoridades civis e militares. Os militares já estão atuando. Que possa haver entrosamento, que o homem diminua e o Senhor cresça, o interesse da nação cresça, o interesse da população cresça. É difícil, Senhor. 200 e tantos milhões de cabeças, nem todas pensam iguais, ou nenhuma pensa igual. Chega nas autoridades a mesma coisa, mas que haja uma harmonia mínima para que nós possamos enfrentar
essa crise com sabedoria, saímos dela com algumas perdas, isso já está acontecendo, mas que possamos sair mais que vencedores para a glória do teu santo e poderoso nome. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Santo Espírito de Deus estejam sobre nós, sobre toda a casa de Deus, sobre toda a igreja de Deus, desde agora e para sempre, para a glória dele, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou botar mais um pouquinho do louvor, do último louvor do Gil, não vou botar todo, para você beber uma água, talvez tomar um cafezinho, e eu, no caso, vou beber uma água, vou tentar ajeitar vou baixar aqui a minha cabeça, para tentar ajeitar o outro teclado, porque nós pretendemos fazer uma escola dominical interativa. Lógico, quem vai estar administrando essa interação, irmã Fernanda, irmã Paula, irmã Regina, para que, se houver alguma pergunta em cima da escola dominical, nós possamos tentar tirar, né? É um pouquinho mais difícil do que tradicionalmente, ali olho no olho, todo mundo perto, mas as irmãs vão administrando aí, tentando, se tiver 3, 4, 5 perguntas parecidas, elas formulam uma e a gente tenta se responder a todos. Pode continuar perguntando depois. A irmã Regina, ela é administradora também da página do Facebook, que é a nossa professora de escola dominical, ela vai te respondendo aí ao longo do dia ou ao longo dos dias, e naturalmente nós também vamos estar aqui para ajudar nesse sentido, para a glória de Deus. Tá? Então, 1 minutinho, 2 minutinhos para você beber uma água e eu consertar o teclado. Nós agradecemos todos os irmãos e irmãs que estão ao vivo, aqueles que verão depois, e especialmente aqueles que estão nos visitando, né? Pela aqui a informação aqui no meu ponto, temos algumas pessoas nos visitando, tá? Que Deus te abençoe, independente da tua fé. Essa é uma hora que temos que colocar o nosso coração em Deus. E se você também já congrega em alguma outra comunidade de fé, desde agora nós queremos ministrar a bênção sobre a tua comunidade de fé, sobre o teu pastor. Nós temos recursos limitados. Tem igrejas que já funcionavam assim muito bem. Agora tem igrejas que têm recursos muito, muito limitados. Né? Os irmãos aqui do Engenho do Mato nos conhecem, a pastora Neuci, que está lá em Santo Antônio, na congregação de Santo Antônio, lá para dentro de Itambi, para lá, e lá não pega sinal de quase nada. A comunidade é muito simples, muito humilde economicamente falando, e ela está tendo bastante dificuldade, ela não consegue fazer isso que nós estamos fazendo. Louvamos a Deus que outros conseguem fazer bem mais sofisticado. Se for o teu caso, nós queremos abençoar a tua comunidade de fé, para que também possa encontrar meios para alcançar todos os seus membros, né, todos os seus fiéis para a glória de Deus, tá? 1 minutinho de louvor para a glória de Deus, na voz do Gil, não é na minha, não precisa se preocupar. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar, a verdade é tua. Palavra que não podes mentir.
Por isso estamos aqui. És a nossa estrela, És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. O Senhor, meu amor, obrigado. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Glória a Deus. Amados, vamos à aula da escola dominical. Nos grupos da igreja aí eu publiquei, as irmãs que estão aí me ajudando, por favor, pode colocar na página do Face, a instrução do Colégio Episcopal sobre a Santa Ceia. Nós vamos estar ministrando essa Santa Ceia no domingo que vem, à noite. Então, quer dizer, nós temos a semana e vamos ter 2 momentos de escola dominical para tirar as dúvidas, que nós vamos ter que fazer de uma forma diferente. Eu prefiro ler na íntegra, ler completamente essa orientação para a Santa Ceia do Colégio Episcopal. A leitura. Orientações para a celebração da Santa Ceia nas igrejas metodistas durante o isolamento social exigido por conta da pandemia do Covid-19. Aonde houver, né? Interior do Amazonas, não tem isolamento. Temos campos missionários lá. Mato Grosso, não tem. Alguns lugares tem, outros não. Para onde eu vou? O Colégio Episcopal da Igreja Metodista publica as seguintes orientações para a realização da Santa Ceia, enquanto durar o isolamento social em território brasileiro. A Santa Ceia será celebrada pelo pastor ou pastora durante culto online nas diferentes plataformas de internet. A celebração da Santa Ceia será realizada preferencialmente em tempo real, live, online, ao vivo, como a gente está fazendo. Acho que não vai ter dificuldade. Um vídeo da celebração deverá ficar disponível para as pessoas que, por qualquer razão, não puderem participar em tempo real. Isso já fica disponível já do caminho que a gente está fazendo. Dentro das possibilidades, o pastor ou pastora deverá consagrar os elementos da ceia online e celebrá-la com seus familiares para que os membros façam o mesmo em suas casas. Nós vamos fazer isso, mas eu uso a webcam, que é mais fácil, eu consigo ver, coisa e tal. É o que está funcionando, não dá para mexer muito agora. Então, aqui, Júlia vai vir aqui do meu lado, a gente vai participar, mas coisa simples, tá?
seguindo o exemplo de sua família. Os membros usarão pão e o suco de uva, ou excepcionalmente outro líquido. Nós vamos evitar isso. Isso aí eu vou ver alguma coisa para fazer, né? Mas aqueles que puderem comprar o suco de uva, separam uma parte, né? Não dá para guardar por muito tempo depois que abre, né? Então separa uma parte e outra parte depois você bebe no momento. Separa uma parte para consagrar e a outra parte a maior parte, o mínimo que você vai encontrar, acho que é garrafa de meio litro, na Maguari parece que tem de meio litro, a outra parte você bebe normalmente em casa, diluindo com água. Esse que você comprar, você separa puro e nós vamos consagrar. Já pode botar em qualquer copo, tá? Nessa situação, qualquer copo pode ser usado. E nós vamos consagrar, e aqui ao vivo, né? A consagração deve ser feita pelo clérigo e cada um vai ministrar. Nós já temos o ato, que já é bem praticado pelas igrejas, de consagrar elementos para que evangelistas ou líderes, como nós temos um pastor que anda bem, apesar das suas dificuldades de saúde, vai nas casas das senhoras, ele até está me preocupando como é que a gente vai fazer com as senhoras, não sei ainda. Provavelmente por telefone, mas isso nós vamos resolver, aí vai ser em outro momento. Mas os membros preferem que use suco de uva. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode falar comigo ou com a irmã Elisete. No grupo da igreja nós vamos estar trabalhando esse assunto também ao longo dos dias, né? Então você vai consagrar qualquer pão, você separa o pedaço que vai ser consagrado, o resto fica para uso normal, porque a refeição ela é ritual, não é uma refeição para alimentar, não é uma refeição, né? É um ato ritual, melhor dizendo. E o suco de uva também, que nós vamos consagrar, e a consagração vai te alcançar. É diferente do costume que nós temos, de às vezes consagrar o elemento e um evangelista ou um líder ministrar uma pessoa que está distante, ou que está doente, ou que tem uma limitação de horário de visita, o pastor não dá para ir, ou trabalha fora, parcial. Isso já é bem praticado, tá? Isso já está na disposição da carta do Colégio Episcopal sobre os sacramentos, batismo e Santa Ceia, ok? Para as pessoas cujos recursos de celular não permitam baixar no vídeo, se fará um áudio com as mesmas orientações e consagração dos elementos. Eu imagino que isso deva fazer a partir do vídeo que nós vamos estar gravando. Eu vou tentar ver e não deve ter nenhuma dificuldade, né? Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Você vai estar pensando nisso aí, nós vamos estar ministrando a escola dominical. Mas se você tiver alguma dúvida e quiser tirar no tempo da escola dominical, não tem problema, as irmãs aí vão filtrar e a gente tenta tirar a dúvida na medida do possível, porque lógico é uma novidade para todos nós. Questão de dízimos e ofertas, que é uma questão mais íntima da comunidade, eu vou estar falando no grupo, né? A gente entende que dízimo e oferta é importante, é mandamento, é fidelidade, especialmente o dízimo, mas não é o mais importante. É fundamental, mas é o mínimo, né? Jesus falou, deve ser feito sem omitir a fé, a justiça e o amor, né? O dízimo também tem a ver com a justiça, mas isso, quem sabe, a gente ministra um outro dia. Então nós vamos estar fazendo uma dinâmica diferente na operação dos valores da igreja, dos dízimos, considerando dificuldade de alguns irmãos, dificuldade de conta bancária, o nosso próprio tesoureiro também, pela idade, não pode estar saindo de casa. Então isso vai ser falado, já comecei a falar nos grupos da igreja, principalmente no grupo geral, e os irmãos vão tirando dúvida aí ao longo dos dias. Amém? Então vamos à aula propriamente dita da escola dominical, que foi preparada pela irmã Regina, né? Parece que, como assim, na igreja, o horário ficou pouco comprometido.
mas nós tivemos aqui algumas dificuldades técnicas, até a mais boba, a pilha do meu teclado acabou, eu não imaginava que era isso, tenta daqui, tenta dali. Nesse intervalo a Júlia trocou a pilha para mim, e aí nesse minutinho eu já botei, porque o teclado é um pequenininho, portátil, muito ruim de manusear. Vamos lá, recapitulando a aula anterior, Atos 9, 32, 43, né? Você pode abrir aí então a tua Bíblia em Atos 9, 32, 43, que é aonde nós vamos estar ministrando, né, o texto de base da aula anterior, melhor dizendo, que a irmã Vilma, que a irmã Regina quer fazer uma recapitulação. Deixa eu abrir aqui também, para poder... na verdade, esse texto não foi bem ministrado na aula anterior, por causa do problema que nós tivemos de conexão. Né? A escola dominical não fui no domingo passado, né? Foi a nossa primeira experiência online aqui da minha casa. Fizemos na quarta retrasada lá na igreja, com o pastor Polini, deu 1000 e tantas visualizações, glória a Deus, e agora está nesse recurso aqui do eu, o Senhor e os anjos, e a Júlia lá dando glória a Deus. Mas vamos ler o texto e passar os pontos aqui. Se já tiver pergunta em cima disso, vocês façam aí pelo WhatsApp ou pelo Facebook e as irmãs vão me ajudando. Atos 9, 32. Né? Nós chegamos a ministrar que até Atos, no capítulo 9, até o versículo 31, é colocado foco em cima da pessoa de Saulo, que mais tarde passa a se chamar Paulo, e Saulo, ele prega lá em Damasco, já é perseguido, ele já tinha muita bagagem na escritura, um doutor na escritura, se converte, então já maneja a palavra com facilidade, começa a pregar o evangelho de Cristo, é perseguido pelos judeus, e então o enviam de volta ao Tarso, numa fuga épica, descendo ele por um cesto pela muralha, então ele vai se refugiar na sua cidade natal, que é Tarso. Então, a partir do versículo 32, a narrativa volta para Pedro, que foi um personagem central desde o início do livro de Atos, né, no início do livro de Atos. Então, o versículo 32 fala assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Era a chará dele, né? Porque Simão Pedro.
o nome do apóstolo Pedro. Vamos lá. O que acontece e é importante a gente ver aí e trabalhar? E esse pequeno resumo, eu imagino que as irmãs já tenham publicado aí, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. O narrador de Atos tira o foco do apóstolo Paulo e centraliza no apóstolo Pedro, que de fato nós já falamos. Pedro, ele está fugindo, entre aspas, de Jerusalém, vai para Lida e Jope. Por quê? Porque havia, né, uma perseguição sistemática, havia uma certa dificuldade ali, talvez para Pedro, na Judéia, embora houvesse paz para a igreja. Mas ele vai para Lida e Jope. Por Enéas, ressuscita Dorcas ou Tabita. E no versículo 23 diz que Pedro em Jope estava hospedado há muitos dias na casa de Simeão, ou Simão, a variante Simeão é válida também, como a irmã Regina colocou, o curtidor. O que isso é significativo? Porque os judeus se afastavam de certos profissionais, o judeu praticante, que eram considerados impuros, né? Certas profissionais que exerciam profissões consideradas impuras, entre elas, pastor de ovelhas. Por quê? Porque lida com excremento, lida com sangue, isso tornava a pessoa ritualmente impura. E se você estivesse comendo junto ou tendo contato com uma pessoa impura, parece até a coisa do coronavírus, né? Você ficava impuro também, nas tradições judaicas, nas tradições rabínicas. E aí você tinha que viver um ritual de purificação, se banhar durante 7 dias, porque lá se tomava banho normalmente uma vez por mês, naquele tempo, tá? A água era escassa. E ficar separado para poder depois voltar a entrar no templo, poder voltar à sua prática religiosa, digamos assim, tradicional. Então, esse fato da casa de Simão Curtidor é significativo e já prepara o terreno para o fato seguinte, né? Que é o que nós vamos também estar trabalhando, né? Nós vemos Pedro fazendo as obras que Jesus fez. E algo que não está aqui no estudo da irmã Regina, que nós publicamos na semana passada, e nós gostaríamos de acrescentar, e nem no de hoje, é a igreja primitiva, né? Aí, nessa passagem, dá uma boa ilustração. Olha a dificuldade de comunicação. Nós estamos sentindo uma dificuldade de comunicação. Eu, de fato, queria estar olhando e vendo a reação dos olhos de vocês, e aí eu mudo a minha entonação, eu caminho para outro lado, eu percebo que alguém está com dúvida, não está falando e pergunta, ou a irmã Regina, no caso dessa classe, que ela é a professora, e a gente está sem esse recurso. Eles até tinham aquele recurso naquele tempo, mas tinham dificuldades que nós não temos. Note bem, o que o cidadão fala para Pedro, por ocasião da ressurreição de Tabita, ou Dorcas, né? Enviaram 2 discípulos, 2 homens, não demores em vir ter conosco. Para a notícia chegar rápido, você tinha que ir lá, levar a notícia. Se mandasse por carta, aí só desenterrando a Dorcas, só tirando a pedra, como Jesus fez com Lázaro. Então havia dificuldade de comunicação, que nós, de um modo geral, não temos. E o que importa aí? Essa igreja com dificuldade de comunicação, sem um templo, para se reunir, logo mais nós vamos falar sobre isso, a diferença entre templo e santuário. Ela operava sinais, maravilhas e, mais importante que isso, transtornava o mundo conhecido. A igreja de Cristo tem que transtornar positivamente, mudava o rumo,
mudava os costumes do mundo conhecido, a igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja da geração apostólica. Nós precisamos transtornar o mundo conhecido. Eles transtornavam o mundo sendo poucos, percentualmente falando, não tendo uma certa liberdade de culto em muitos lugares, alguns momentos tiveram, outros não, na geração apostólica, na geração apostólica, e uma dificuldade de comunicação. Passava uma carta, dependendo da época, se fosse inverno, às vezes é só depois do inverno que a carta chegava, dependendo da distância do local. E com essa limitação toda, eles estruturaram uma igreja que transtornou o mundo conhecido daquele tempo. Isso fica uma pergunta no nosso coração. O quanto nós temos, o bispo gosta de usar muito a expressão, né? Relevante. O quanto nós estamos sendo relevantes. A igreja primitiva foi muito relevante. Por causa dos sinais e maravilhas? Sim, isso acontece. Continua acontecendo. Maior ou menor grau, mais. Mas eu falo a transformação não existe, tá, irmão? A transformação do dia a dia da sociedade, do dia a dia do povo. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos fazer isso. Nós fazemos a nossa parte, fazemos um pouco. Se a gente olhar na nossa comunidade de fé, temos um trabalho de ação social, pessoal da fundação, procuramos integrá-lo mais à sociedade e à fé, pessoas especiais, né, que nós falamos. Procuramos alcançar terceira idade, que tem muitas dificuldades, irmã Vilma e outras irmãs e outros fazem um esforço para que elas possam ser mais alcançadas, que a limitação da idade é grande. Pastor Poni também empenhado nisso, né, levando Santa Ceia lá para a irmã Terezinha, que realmente praticamente já não saía de casa mesmo. A quarentena para ela é só porque as pessoas não estão indo lá, né? É terrível, mas ela já não estava saindo de casa mesmo só para ir ao médico. Crianças em situações vulneráveis, nós fazemos. Mas pergunto eu, a intensidade está adequada à necessidade? Esse paralelo não é direto, mas sabe-se, os médicos sabem que se você precisa de uma dose de antibiótico para combater uma infecção, aí no caso é antibiótico bacteriano, se você precisa de 500 miligramas de 12 em 12 horas, se você tomar só 100 miligramas, é possível que você piore, porque você vai fortalecer a bactéria. Olha aí, o mistério, né, como diz. Nós temos, qual é a nossa intensidade de atuação como Igreja de Cristo no global, e nós vamos resolver aqui a nossa comunidade de fé, ou você que está me ouvindo, qual é a intensidade de atuação como Igreja de Cristo para transtornar o mundo conhecido. Esses homens e outros, não eram só os apóstolos, evangelistas, outros obreiros, e a igreja como um corpo, transtornavam, vamos falar de novo sobre isso logo mais à noite, igreja como um corpo, transtornavam o mundo conhecido daquela época. Mas voltando aqui ao curso do estudo, então nós fechamos o capítulo 9 dizendo que Pedro estava na casa de um curtidor chamado Simão, que pelo nome era judeu, nome judaico, mas era da profissão impura, eram os judeus que ficavam à margem da vida religiosa. E a irmã Regina colocou, né, na aula passada, talvez Deus, eu creio com certeza, estava preparando Pedro para o encontro que ele teria com Simão, o curtidor, e Cornélio, um gentio, né? Então vamos à sequência da leitura, Atos capítulo 10, versículo 1. Se houver alguma pergunta aí para eu responder, Fernanda, me avisa que é o momento. Amém? Glória a Deus.
Podemos prosseguir. Atos 10, capítulo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. O judeu conta as horas a partir do amanhecer, né? A primeira hora é 6 horas da manhã nossa, aproximadamente. A segunda, 7 horas. A hora 9 seria a nossa 3 da tarde. Um anjo de Deus, então aproximadamente às 3 da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, naturalmente, né, viu um anjo, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória, como favor diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Tem uma passagem que virou um dito popular: quem dá aos pobres empresta a Deus. Depois me cobra aí, se alguém achar, publica aí, ajuda o pastor. Né? A esmola é aceitável a Deus. Nós não achamos que a esmola salva ninguém, né? Mas a esmola é aceitável diante de Deus, muito aceitável. Ele está hospedado com Simão. É lógico que nós vivemos tempos difíceis, né? Às vezes você vai dar esmola e você está matando a pessoa, se ela é uma viciada, tem um vício mais grave, alcoolismo, alguma coisa assim. Mas Deus dá sabedoria. Continuando. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Esse soldado piedoso é um soldado convertido ao judaísmo, ou um judeu servindo na corte, na centúria, né? Na centúria, no destacamento militar que esse homem, esse centurião, comandava. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar, meio-dia. Aí, aquela oração que a gente faz de 7,4 segundos, Senhor, tu sabes, abençoe esses alimentos todos aqueles que nos deram. Pedro subia ao eirado para orar antes da refeição. Vai vendo aí como é que faz diferença. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio-lhe um êxtase. Foi tomado pelo Espírito. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Devia ter até urubu, pelicano, abutre. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres incomum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O que nós podemos aprender dessa lição, seguindo aqui o roteiro preparado pela professora irmã Regina? Deus continua trabalhando para quebrar preconceitos em Pedro, pois só havia evangelizado judeus. Havia uma ordem de Jesus: permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E nessa ordem se dizia que o evangelho deveria ser pregado na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Pedro se restringiu
aos judeus. Nós fazemos isso? É uma boa pergunta. Nós nos restringimos àqueles grupos que nós temos mais facilidade de comunicação? Ou nós cumprimos plenamente o ID de Jesus, fazer discípulos de todas as nações? Deus quer que Pedro anuncie o evangelho aos gentios. Deus trabalha por etapas. A gente vai depois ver mais para frente. Então, Deus comigo, contigo, Ele trabalha por etapas. Não atropele o tempo de Deus, também não se acomode numa etapa. Eu sempre, os irmãos da comunidade já devem estar cansados de ouvir isso, me perdoe, mas eu sempre digo assim, se quando Jesus chamou Pedro, afasta-te de mim, falou Pedro para Jesus, depois da pesca maravilhosa, porque sou um homem pecador. E Jesus nos chama para ser pescadores de homens. Se Jesus contasse tudo para Pedro, Pedro não ia. Olha, tu vai ser pescador de homens. Mas, antes, você vai dar umas vaciladas. Eu vou chamar a tua atenção, te chamando de Satanás na frente de todo mundo. Você vai bancar o valentão dizendo que estava pronto para ir comigo até a morte, quando estiver chegando a minha hora. E eu vou ter que dizer para todo mundo, menos Pedro, porque hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Você vai chorar. Eu vou morrer. Vou ressuscitar. E você vai ficar escondido com medo. Até que você vai ser revestido de poder. E aí você vai fazer e vai acontecer. Mas lá no final, tu vai ser preso, vai ser supliciado, e diz a tradição, vai ser crucificado, vamos admitir isso, de cabeça para baixo. Será que Pedro ia seguir? Ô, Senhor, chama o outro ali, ó. Chama o João, até chamou mesmo, né? Chama o João, que é melhor chamar o João. Chama o Zé, deixa eu pescando aqui. O papai precisa de mim, já está velhinho. Deus fala as coisas por etapa. Jesus, em outro lugar, no Evangelho de João, fala, olha, tem muito que vos dizer agora, mas vós não podeis suportar. Isso também é muito importante. Nós, como os portadores da graça, embaixadores de Cristo, ministros da palavra, todos nós, né? Porque nós cremos que isso é universal na igreja, não é uma prerrogativa, algo exclusivo dos pastores, bispos, evangelistas, diáconos, é de todo o povo. Nós temos que saber falar. A palavra dita ao seu tempo, quão boa é. Temos que aprender a falar por etapas. Para que a finalidade não é você se livrar da mensagem, né? Como aquele cidadão que tem que fazer uma entrega de um troço que ele quer se livrar, porque aquilo ali, ele está com dinheiro grande na mão, é um cara honesto, é dinheiro dos outros, ele está doido para pegar e se livrar daquilo e passar para outra pessoa para não ser assaltado no caminho. Não é assim com a palavra. Você deve carregá-la com carinho, e entregá-la com carinho, e entregá-la aos poucos. Ela não é um problema que você tem que se livrar, problema entre aspas, né? Eu estou carregando 100 mil reais de uma pessoa que me deu em confiança para levar para outra, no meu carro. Para mim é um problema, eu estou doido para chegar no lugar. A Júlia vai dizer, passa aqui, ó, vamos almoçar primeiro, porque tem uma lula, e tem mesmo, irmão, uma lula com coco, coisa e tal. Poxa, Júlia, leva não, meu amor, eu sei que você vai ficar meio chateada, mas eu não vou em casa não. Eu preciso me livrar de um negócio. Não é assim com a palavra de Deus. Ministre a palavra de Deus com carinho e paciência. Porque Deus faz assim contigo. Você tem recebido isso de graça de Deus. De graça a receber, de graça a dar. Então Deus trabalha por etapas. Ele dá uma visão a Cornélio, que é gentio, já mostrando que Deus se revela a qualquer pessoa. Né? Se revela a qualquer que o busca, independente da sua fé, independente da sua crença, independente da sua visão de mundo. Cornélio tinha uma visão de mundo. E também Pedro tinha uma visão mais avançada que a de Cornélio, mas ainda limitada. Todos nós temos visões limitadas de mundo. Uma certa feita, uma jovem me perguntou, a nossa visão de Deus é correta? Você acha que a nossa visão de Deus é correta? Mais ou menos assim, já faz um tempo.
Aí eu virei para a jovem e falei, não, a nossa visão de Deus é errada. Aí ela, ora, mas então como é que o senhor é pastor? Porque eu acho que a nossa visão é a menos errada. Porque o melhor que seja a nossa visão de Deus, diante da grandeza dele, ela vai ser errada, entre aspas, no sentido que extremamente limitada. O que era correto na ciência há décadas atrás, hoje é errado. Inclusive na medicina. Coisas que eram tratamentos que eles tinham eficácia há décadas atrás, hoje eles são considerados errados porque os efeitos colaterais são grandes. Eles eram errados? Não. Era o que se dispunha naquele tempo. Então é a visão que nós dispomos hoje. O apóstolo Paulo fala isso. Nós, eu já estou pregando em vez de dar aula, me perdoe, tá, irmã Regina? Nós vemos obscuramente, como que por espelho. Lembrando que o espelho daquela época era uma bandeja mal polida. Né? Tudo distorcido. Lá, depois, na glória, nós conheceremos como somos conhecidos. Então, é errada nesse sentido. É menos errada. É errada porque é muito limitada. Mas mesmo assim, com essa visão limitada, Deus nos usa e tem misericórdia de nós. Então, Cornélio era uma pessoa temente que fazia as coisas de Deus gravado na consciência, na sua consciência, o certo ou errado, procurava fazer. E isso sobe, então, a memória de Deus, as suas orações e as suas esmolas. Toda oração sincera, a irmã Regina fez isso aqui, é eficaz. A oração sincera é eficaz. Não é a oração bonita, não é a oração de poder, não é a oração em línguas, nada contra isso. Os irmãos sabem que eu oro, mas é a oração sincera. Essa é eficaz, especialmente no que diz a você mesmo. Se você é revestido de autoridade espiritual, dependendo da tua função, na estrutura da obra de Deus, a tua oração em favor do terceiro, mesmo sincera, ela pode acontecer. É uma questão de autoridade espiritual, isso fica para outro dia. Mas para você mesmo, no que diz respeito à tua própria pessoa e aos teus próximos, se ela não for sincera, ela não tem força. O Senhor diz que se cansa da oração. É a religiosidade. Isso não é bom. A visão que Pedro tem era na casa de Simão Curtidor. Muito bom aqui, irmã Regina, né, esse detalhe. E a sua profissão repudiada. Então, quer dizer, Pedro não estava num lugar propício para ter uma visão. Alguns irmãos que conhecem um pouco mais minha história sabem que a primeira visão que eu tive das coisas concernentes ao reino, ao mundo espiritual, com clareza, que me levaram ao encontro com Cristo, eu estava fazendo um trabalho, né, entre aspas, sobre um pentagrama. E ali Deus falou comigo. A entidade ficou extremamente aborrecida, porque viu que perdeu o controle da situação. E eu não entendi nada, na verdade levei anos para entender aquilo. Mas Deus falou comigo ali. Deus fala em qualquer lugar que Ele tem poder. Não há lugar aonde Deus não possa ir. Diz o salmista, se eu me esconder no mais profundo abismo, até ali o Senhor me encontrarás. Então Pedro estava num lugar impuro, uma casa impura, comendo com pessoas impuras, aquilo que ele tinha aprendido na sua vida de judeu devoto. E ali Deus dá a Pedro uma visão que muda o rumo da igreja. Capítulo 9 e 10 são capítulos fundamentais, porque é capítulos que mudam o rumo da igreja. E depois, o grande concílio, é mais uma mudança. Capítulo 15. Conclusão. Falamos de como Deus nos lapida. O que é lapidar? Nem todo mundo tem essa noção. Lapidar é uma arte super valorizada.
especialmente quando se trata de pedras preciosas. Mas mesmo quando você vai assim, numa marmoraria, as pessoas que conseguem ver com os olhos e perceber o lugar que tem que bater no bloco de granito ou de mármore, para ir fatiando ele, tirando as peças, que é o princípio da lapidação, é o profissional mais valorizado. Quando não vai para a joia preciosa, então nem se fala. A pessoa pega um diamante, aquilo parece um monte de vidro derretido, todo bruto. E ele adquire grande valor na lapidação. E essa lapidação é um trabalho fantástico. Eu não sei explicar muito bem esse trabalho, não conheço bem, mas eu sei que é fantástico porque qualquer erro você pode... Uma pedra que poderia ter 100 quilates, ela vai ter que ser depois transformada numa pedra de 50 e numa de 20, porque você deu um toque errado. Mas Deus não dá toque errado. Só que Deus te usa para lapidar as pessoas. Cuidado para não dar toque errado. Cuidado para não passar do ponto. Tem um pouco a ver até com a mensagem. Deus nos lapida diretamente. Fala ao nosso coração. Ele fala. Mas ele usa as pessoas para nos lapidar. Aceite a lapidação. Mas quando você for o lapidador, cuidado para não passar do ponto. Porque Deus cobra também. Ele dá, mas cobra. Ao que muito se dá, muito lhe será exigido. Ele é um pai responsável. Então Deus foi lapidando Cornélio e Pedro, preparando, fica mais fazendo isso, foi preparando por etapas para o grande encontro que nós vamos ver na semana que vem. Na semana que vem nós vamos estar vendo esse encontro. E descobriram que Deus nos prepara para fazer a obra paulatinamente, quer dizer, aos poucos, segundo o nosso perfil. Está aí a ministração, eu não sei se há perguntas, irmã Fernanda, para eu responder. Bom, amados e amadas, não chegou para mim aqui pergunta. Então, eu vou estar orando, para nós estarmos finalizando essa ministração. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos louvar, glorificar o Teu santo e poderoso nome, te agradecer por essa oportunidade, esse desafio para todos nós, todos os irmãos, e também, assim como eu estou tendo que me soltar, eles também vão se soltando, consigam interagir a partir dessas mídias sociais, Facebook, o WhatsApp pode ser usado também como suporte, para que nós possamos progredir, aprender mais uns com os outros nesses dias de novos desafios que nós temos diante de nós. Pai, queremos te pedir uma bênção especial sobre o nosso domingo, nosso descanso, nossa refeição, aqueles que estão tendo que trabalhar sobre o trabalho, e que logo mais à noite possamos ter um culto abençoado para louvor da Tua glória, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amados, dá uma curtida na página, porque ajuda, nós vamos podendo ter mais ferramentas quando isso acontece, eu não sei explicar isso bem, é o que a assessoria diz. Nós temos a página aí, vai estar sendo colocada aí também no Facebook, a página não, o canal no YouTube, nós já conseguimos, você tem etapas, nós já passamos de 100 inscritos, isso já nos dá acesso a algumas ferramentas. Passando nos 1000 inscritos, dá acesso a outras ferramentas. Nós pretendemos, não sei se já vamos conseguir para domingo que vem,
fazer a transmissão simultânea, Facebook e YouTube. Ore nesse sentido, né? Ore por todos. E como dizia o apóstolo Paulo, especialmente por mim, já que eu estou pedindo, né? Para que nós consigamos vencer também essa etapa, vencer essa barreira e ter um alcance maior, porque o YouTube tem algumas facilidades para algumas pessoas estarem assistindo e acompanhando. Mais uma vez, obrigado pela tua paciência em estar nos ouvindo com esses recursos limitados, né, que nós temos, mas estamos no esforço para que você seja edificado, seja alimentado na palavra. Eu também sou grandemente edificado, bem como todos aqueles que estão mais intimamente ligados, né, a esse processo de transmissão da palavra de Deus por mídias sociais para você, enquanto perdurar essa quarentena. Lógico que a ideia é que, terminando a quarentena, a gente continue usando das mídias sociais, né? Não faz nenhum sentido deixar para trás, porque agrega, mas esperamos em breve estarmos reunidos, nos abraçando, nos beijando, dando as mãos para orar, para louvor da glória do Senhor Todo-Poderoso. Um abraço em todos, Deus abençoe, um bom dia, em nome de Jesus.